De algumas prisões que nós podemos encontrar são o medo, também é uma das Medo, prisões. Uhum. A amargura, também é uma das prisões. O sexo também é uma prisão. Pode ser uma sexo. prisão, né, na Sim. área sexual. Sim. A depressão também é uma prisão. Na verdade, Também a depressão? a depressão sim. Oh. É uma Na prisão verdade, da alma. Uhum. Está preso ao passado. A prisão é a dor é a dor do passado, né? Que não foi bem resolvido e... certo. Eu posso dar um testemunho breve meu mesmo. Eu digo, no meu caso, né? Eu fui, depois de fazer a personalidade restaurada, eu fui identificado em algumas prisões que eu tenho. E também isso influenciou o meu comportamento e a minha forma de ser. O que é que acontece? Eu cresci num sistema muito rígido, em que se fizesse alguma coisa errada, apanhava. Faz isso, apanha. E quem consegue olhar para mim, consegue notar, às vezes, a minha forma de ser muito no canto, muito quieto. Eu digo, isso foi influência também da minha educação, do meu crescimento. Então, isso trouxe por quê? Porque eu sabia que eu não poderia fazer alguma coisa errada, senão eu iria apanhar. Então, eu fui formatado que tudo que eu fazer tem que ser bem feito. Bem feito. E Tem eu, que consultar também. certo. E eu também noto isso no trabalho. Tem vezes, eu quando quero fazer uma coisa, tem que ser bem feita. E também, às vezes, vou cobrando. E é isso que eu identifiquei, por intermédio também da personalidade restaurada. Por quê? Porque aquilo era uma prisão. Eu fui aprendido que eu não posso falhar, não posso errar. É verdade. Então, e nós quando não damos conta e nos culpamos, mas é aquilo que eu digo, pela personalidade restaurada, você consegue identificar até aquilo que você não tem noção. Não tem noção, sim. E isto, irmã Edmar, né? Surgiu aqui uma pergunta da nossa irmã Xinga. Ela diz assim, a questão que acabou de dizer sobre na infância aprendeste isso, tornou-se praticamente, vamos dizer assim, uma cultura, né, dos pais ensinarem os filhos de uma forma muito rígida. Que ela acaba de dizer aqui assim, a cultura africana não tem como hábito dar abraços, dizer te amo, chamar para conversar, brincar, etc. Numa cultura como a nossa, como devemos ser forjados para ser melhores que nossos antepassados neste sentido? E o que se diz, né, a pessoa só dá que recebe ou recebeu como pronto, como trabalhar nisso? Tipo, a pessoa deu, mas não tem como receber essa toda troca. Como eu sei, como na se trabalha verdade é nisso? assim, ó. Aquele que está em Cristo Jesus está. É um verbo, né? É uma ação. Não é aquele que vai só à igreja, ou aquele que ora, ou aquele que só, né? Mas é aquele que está em Cristo Jesus. Ele é uma nova criatura. E como é que você vai demonstrar amor? Por exemplo, o caso, a Xinga diz ali, a Kesa, nós crescemos num ambiente muito radical, né? Como é que, por exemplo, agora eu que tenho os meus filhos, como é que eu vou demonstrar amor? Demonstrando amor, você tem que aprender a abrir a sua boca e falar. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar eu te amo pro meu filho, eu acho isso tão estranho. É muito fácil, né, a gente falar eu te amo para um bebê, para uma criancinha pequena, mas quando eles já começam a ficar adolescentes, jovens, aí a gente já começa a ter um pouco de barreira de chegar e começar a abraçar, dizer que ama. E como é que você vence isso, né, Mandelão? Ela é perito nisso, meu marido, eu digo que ele é perito nisso. Porque ele já ensinou a mim, já ensinou a tanta gente. O Mandela, ele tem tudo para dizer, porque ele é um cara que ele não cresceu num meio de amor e carinho e atenção, bem pelo contrário, né, amor? Isso. Bem pelo contrário. Mas ele é uma pessoa que aprendeu com Cristo a amar. E ele diz, quando você não tem vontade de falar, e tens vergonha, medo de ir lá e falar para a pessoa, aí significa que tens uma prisão. Como é que vais vencer aquilo? Falando. Vai chegar, vai olhar no olho da pessoa que você tem vergonha e medo de falar, pro teu pai, por exemplo, pra tua mãe, e dizer, eu te amo. Eu tive que fazer isso, mas enfrentar... assim, pastora, existe uma técnica, porque existem pessoas que não têm fobia. Não tem técnica, você vai ter que vencer mesmo. Vai ter que vencer mesmo. Né, amor? Chama-se existem pessoas decisão. que transpiram. Decisão. Olha, uma fechar coisa a porta chama-se decisão. A pessoa tem que decidir fazer. Deus, as nossas decisões pertencem ao Senhor. A decisão é minha. É que nem diz assim, ninguém pode dizer que o diabo me levou a fazer. O diabo deu um conselho. Eu decidi fazer. Então, por exemplo, esse de brincar, eu tenho que decidir.
Por exemplo, as pessoas estão ouvindo agora que essa é a forma certa de fazer. Então, como você aprendeu, você tem que decidir. No momento que a coisa acontece, você tem que decidir fazê-lo. E se não consegue, tem que orar muito. E se não consegue, você tem que realmente tomar essa decisão, orar para que o Senhor diz. Por exemplo, eu gosto sempre de conversar com as minhas filhas. Eu gosto de conversar, gosto de ter um tempo de conversa com elas. E aquilo vai se tornando um hábito nelas. Por exemplo, a Milena, hoje de manhã eu estava saindo de casa. Aí quando eu estava saindo de casa, eu estava meio assim, tal, apressado, tal. Abracei ela meio assim, ela, pai, vem cá. Me abraça direito. Ela me abraça direito. Como eu já sei, eu falo isso para algumas pessoas, né? Até para ela eu já falei, né? Então, me abraça direito. Então, o abraçar direito, ela tem que sentir o abraço. Então, a maneira de gerar isso é fazendo, e principalmente nós que somos pais, na nova geração com Cristo, temos que reproduzir isso nos nossos lares. Então, pastora, apóstolo Mandela, irmão Edmar Narciso, a nossa irmã deputada Ariana Niana, ela pediu o seguinte: fale mais sobre a prisão do medo e da área sexual. Né? E vamos também pegar nesta deixa, que é para podermos fechar esta porta e essa porta prosseguir, né? Porque esta porta aqui está a falar. Essa porta do cárcere, eu quero só deixar claro aqui, eu não havia explanado, mas as portas, elas não só falam de decisões, mas também falam de escolhas e vontades. Escolhas e vontades. Escolhas e vontades. Decisões, escolhas e vontades. E na área sexual, o que tem de gente dentro da porta dentro do pátio do cárcere, né, Edmar? O que tem de gente ali, mas essa prisão não é só para as pessoas, não são só para as pessoas que são compulsivas ou que têm um vício, mas para pessoas que não aceitam a vida sexual, que não veem o sexo como algo bom, que não conseguem enxergar a vida sexual como algo prazeroso, que não se permitem sentir prazer, elas só pensam em dar prazer ao outro, mas elas não conseguem se sentir amadas, não conseguem se permitir sentir prazer. Então, são N questões que você aprendeu, que você vivenciou, que você experimentou na sua vida, que com certeza foi transfigurando a verdadeira essência do sexo na sua vida como um cidadão, como um discípulo de Jesus, como um indivíduo criado à sua imagem e à sua semelhança. Você é um ser feito por Deus para viver, sim, a sua sexualidade na sua essência, de uma maneira saudável. Então, tudo que tu vai vendo na tua vida, por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uma prisão terrível na vida nessa questão da área da sexualidade, que eu via o sexo como algo muito pecaminoso, como algo que não era bom, que tudo era muito nojento, eu achava aquilo estranho, porque eu tinha me convertido, vim de uma situação, né, do mundo. Então, a gente fica naquela, não, você precisa ser santo, e inconscientemente, você não está percebendo, mas aquilo está ali, isso aqui não. E você começa a ver que há uma prisão, aquilo que o Edmar disse, você está preso, você não consegue você não tem liberdade de dizer nem que sim, nem que não. Você está ali, você vive aquele emaranhado, ali está emaranhado. Então, você precisa ser liberto. Como é que você vai ser liberto da prisão na área da sexualidade? Você precisa começar a ler sobre a sexualidade segundo a palavra, né, Mandela? Sim. Ler sobre a sexualidade de acordo ao Evangelho. Você que já é casado, começar a orar a Deus, se libertando, falando ao Senhor, Senhor, eu me despojo, eu quero tirar de dentro da minha alma, né? Tira de dentro da minha alma, eu quero fechar essas portas, eu quero colocar as trancas e os ferrolhos, eu quero reedificar essa porta que foi arruinada por Satanás, talvez Satanás fez conforme, né, a Babilônia, né? Foi a Babilônia, né? O quê? Que ficaram no cárcere durante 70 anos. Sim, na Babilônia. E ele veio para reestruturar os muros e as portas, e eles destruíram tudo. E Neemias foi lá, tiveram que reerguer as portas, colocar as trancas e os ferrolhos, as dobradiças, para fechar bem. E você precisa selar isso na sua vida, porque a área sexual tem que ser uma área de realização, uma área de paz, uma área que não te traz cobrança e ruína, mas que te traz alívio, paz, alegria, amém?
Na realidade, seja na área sexual, nos dois lados. Sim. Seja o compulsivo, seja o que não Seja vive. o que não tem. E Exato. isso né? que eu quis já dizer, né? Porque nós fomos ensinados sobre a sexualidade de uma forma bem Sim. diferente. E tem duas visões. A questão de... Aquela que foi ensinado de maneira que, olha, o sexo é algo terrível. Você não pode Isso. fazer. Então, ela vive inibido Isso. sobre a questão do sexo. Do sexo. Agora, aquele que aprendeu mais além, então vive de uma forma compulsiva. Totalmente compulsiva, Ele só viciado. fica viciado. Yeah, então, são dois E aspectos isso que enfraquece a precisam... tua alma e enfraquece a tua Enfraquece. personalidade. Uhum. Amém. Amém. Agora vamos falar um pouquinho a questão do medo que a irmã pediu, né? Quem é? Edmar, pode falar? Demar, fala um pouquinho. Uhum. Sim, falando sobre o medo, a pessoa, como é que a pessoa consegue identificar que está com medo? A pessoa identifica por exemplo, quando nós temos medo de falar ao público, também conseguimos identificar que há uma prisão em nós. Como? Nós temos a necessidade de aprovação. Por quê? Porque eu acho que eu não vou conseguir, porque vou desagradar ou não vou ser aquilo que realmente as pessoas esperam. Então, temos a necessidade de aprovação. E, normalmente, a pessoa que tem a necessidade de aprovação são pessoas que precisam de aprovação de outras pessoas para poder fazer as coisas. Por exemplo, vou dar o exemplo de Jonas. Eu posso dizer que o medo também atrapalha Paralisa, e impede né? o nosso propósito. Isso mesmo. E nós podemos notar, Jonas, ele não estava a cumprir a missão Yeah, que lhe yeah, foi yeah. dada Por devido ao medo. medo. Então, é isso. Quando nós temos medo, nós impedimos do agir de Deus em nossa vida. Nossa vida. Impedimos que o Espírito Santo possa agir. Então, é uma prisão também, o medo. Yeah. Olha, o medo, nós estamos aqui a falar de forma bem desportiva, mas ela gera, né, reações. Ela gera reações no corpo, vamos dizer assim. Pode ser aquilo que falamos, a pessoa congela. Ela quer dizer te amo, mas a pessoa congelou. Congela. A pessoa não tem como dizer, porque ela congelou. O medo pode ser, como é que se diz? Paralisa, né? Paralisa. Então, ela precisa ser desbruçada aqui de uma forma que possa também trazer libertação para quem está nos ouvir. Né? Medo de quê? Medo de falar em público, medo de falar te amo. Medo de errar. Medo de Medo de errar e ser né? reprovado. Ser Medo olha, de falar a principalmente verdade, de falar aí a prefere verdade. mentir, né? Olha, se eu falar a verdade, vão me cascar. Vou mentir, exato. Então, vou ter que procurar aqui uma fuga. Então, medo de quê? São essas coisas que... Medo de mudanças. Medo de mudanças, não é? Porque sabe que se eu mudar, Isso. as pessoas vão falar e vai ser difícil. Depois encarar as outras palavras que vão vir e fica muito difícil. E afeta, sim, a nossa personalidade. O medo, na realidade, é um mecanismo de autoproteção. De autoproteção. As pessoas usam o medo para nos alertar. O medo serve para nos alertar do perigo, né? Uhum. E para que a gente possa fugir de alguma coisa. E ele tem duas coisas. Para um lado bom, outro lado ruim. O medo, ele tá para... O ser humano também tem os seus limites, tá? Mas o medo, ele tem um outro problema, que é o dos piores, que ele é paralisador. Isso. E ele impede que, psicologicamente, as pessoas evoluam. Eu não posso ser escravo do medo. Quando eu sou escravo do medo, eu me torno prisioneiro do medo. E aí o medo se torna um espírito que se interfere na minha vida para que eu não vença. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de várias coisas. Por quê? O que acontecia na minha vida? Como eu era uma pessoa que aprontava muito quando era mais novo. E eu morava eu e meu tio. Meu tio me disciplinava muito. E muitas vezes, eu fugia e mentia porque eu tinha medo de que ele iria fazer alguma coisa contra mim. E com isso, eu tinha dificuldade de conversas difíceis. E como é que eu ultrapassei isso? Eu ultrapassei isso de uma maneira muito simples. Entendendo que, ainda que eu tivesse conversas difíceis, não ia me causar dolo, mal. E eu aprendi a vencer o medo. Então, nós muitas vezes temos medo porque nós temos receio do que possa vir nos acontecer. E a gente paralisa e dá lugar ao medo para não vencer. Porque algo no passado nos disse que se fizermos determinadas coisas, vamos receber a paga. E aí vem o medo, dizendo, você vai estar mal, você não vai vencer,
você não vai ser punido, então fuja daí. Orquestramos já um futuro que não vai acontecer. É justamente isso. Ok. Tem uma pesquisa que diz que praticamente a maior parte do medo que nós temos e que nos paralisa, a maior parte dela, ela não é real. Não é real. Não é real. Não é real. É da mente. É a mente. Ou seja, quando a gente enfrenta, se eu falar, vão acabar comigo. Não é real. A ansiedade eu não também, vou vencer. Não é real. E a gente dá lugar ao medo e a gente não consegue vencer. Por isso que nós temos que realmente lutar contra o medo e fugir dele. E também tem uma palavra que diz assim, ó, só para falar sobre essa parte do medo, em 1 João 4, 18 diz assim: no amor não há medo, não há. Não há medo. Não existe medo no amor. Isso é forte. Ao contrário, o perfeito amor, ele lança fora, ele expulsa o medo. Amém. Amém. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem Olha, medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quem tem medo, que é uma pessoa medrosa, tem medo e vive ansioso, porque a ansiedade é a resposta do medo, né, ao perigo iminente, que nem sempre é real, é uma pessoa que não sabe, não está aperfeiçoada no amor. Então, aqui já vem uma oração para você fazer na sua vida. Senhor, eu sinto medo de mudança, eu sinto medo de não conseguir, eu sinto medo da criação dos meus filhos, eu sinto medo de como é que vai ser, meu Deus, os meus filhos quando eles crescerem, eu sinto medo se amanhã eu vou conseguir o meu trabalho ou não, se o meu dinheiro vai chegar ou não. Uma pessoa que tem medo, ela vive ansiosa, porque ela fica já pensando no futuro, né? Muita O pressão que na vai mente. acontecer? Será que eu vou conseguir amanhã, depois? Mas a Bíblia fala que quem vive o perfeito amor, né? Esse perfeito amor, quando ele é aperfeiçoado em nós, Lança fora o medo. ele vai lançando, expulsando fora o medo. Então, o medo é a insegurança, mas o amor é a segurança e a proteção. Isso mesmo. Ainda que o mar se enfurecer, ainda que as tempestades venham, eu não tenho o que temer. Que tem uma música que diz: o teu amor, Jesus, não falha Amém. comigo, sabe? O amor de Deus não falha. Amém. Podem vir situações difíceis, eu sei que não é fácil, porque a gente enfrenta muitos desafios no dia a dia. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade que cobra, que exige muito, as pressões do trabalho, né? As crises econômicas que o mundo tem tudo. vivido, Angola tem vivido, e aí vem aquele medo, né? Como é que eu vou ficar? Mas quem tem o verdadeiro amor e é aperfeiçoado Amém. nesse amor, não tem medo. Então, que o Espírito Santo possa nos aperfeiçoar nesse perfeito amor. Amém. Só Ele pode nos dar esse Amém. perfeito amor. Né? Então, pastora, ou seja, irmão Edmar, qual seria um possível primeiro passo para vencer o medo? Um possível, se bem que não há uma técnica, não é? Mas um passo que a gente pode dar para aqueles que estão lá nos ouvir e sofrem de alguma pressão, uma ansiedade e precisam se desfazer do medo. Do medo. Qual seria o primeiro passo? Eu digo, um dos passos é primeiro reconhecer o medo. Uau, Reconhecer verdade. o medo. Reconhecer Isso o medo. mesmo. Uhum. E outro Amém. passo é deixar no controle de Deus. Por que eu digo isso? Eu tive uma experiência, a palavra diz no livro de Jó, tinha dito: o mal que eu temia me sobreveio. Uau, verdade. Uhum. Aconteceu. Ok. Sim. E eu vivi isso no momento em quando eu perdi o meu pai. Eu fiquei naquela situação. Eu também pensei, a palavra que veio é essa. Eu falei: agora, o que será daqui em diante? Uhum. Porque eu sabia que o meu pai era o único provedor. Então eu comecei a pensar, daqui em diante como é que vai ser? Vem um medo. Mas naquele período em que nós estávamos de luto, a coisa que eu fazia, e também eu posso dizer que por intermédio também da personalidade restaurada, eu em vez de... Claro que eu chorava, mas eu ficava naquele momento, eu entrava no quarto e sempre eu entrava em Orava, oração. né? Em oração. E eu falava: a Deus, independentemente do que aconteceu, o Senhor sabe. Amém. Então, chegou ali um momento que eu disse que vou entregar tudo a Deus. Daqui para frente, porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos órfãos. Uhum. Então, se a palavra Amém. de Deus diz que Ele é Deus dos órfãos, então eu entreguei tudo para Deus. Aleluia.
E eu posso dizer, pastora, que neste momento daqui eu vivo na dependência de Deus. Sim. Amém. Eu coloquei na cabeça que a minha força, a minha dependência é de Deus. Então, independentemente do que venha a acontecer, Deus vai dar a solução. Diz-nos também que o conhecimento, o fortalecimento da palavra de Cristo também pode nos ajudar a combater Isso. com medo. Com né? certeza. Certo, porque é o que a pastora falou. O amor lança... E que é o amor? É Deus. É Deus Deus. Aleluia. com o amor. Amém. Amém. Deus é amor, é isso aí. Então, pastora, gostaria que também nos respondesse esta questão da irmã Xinga. Ela perguntou assim: toda dor do passado é prisão? É. Toda dor do prisão. passado é Toda prisão? dor. Se falou em dor, falou em prisão. Mesmo se falar da Se da você morte falar do do ente seu querido, passado, é uma dor? É uma dor? é uma dor, Se é uma dor, é uma é prisão. uma prisão. Porque, calma, depende. Por exemplo, assim, vamos lá supor, né? Você perdeu seu pai esse mês. Você sente dor, né, pela morte dele. É normal você sentir dor do luto até 1 ano, pela ciência. Estou falando cientificamente. É normal. A partir de 1 ano, se aquela dor te traz sofrimento e te compromete no teu desenvolvimento normal, ela se torna uma prisão. Ela ainda enfraquece a tua alma, ela ainda enfraquece a tua personalidade. Você não consegue ter autonomia, resiliência para continuar. Então, tudo aquilo que você vê, por exemplo, não é no momento do embate, né? Não é no momento, né? Que é normal a gente sentir dor, não é? Sim. Mas, puxa, já passou tanto tempo e eu ainda tô, porque ela já Ainda está botou sofrendo, passado, né? né? Ela refrisa ali passado. Se está envolvendo o passado, não é o presente, né? Não é uma coisa que aconteceu há pouco tempo, mas são dores do passado que eu tenho. Ah, meu pai me deixou, minha mãe me abandonou. Vai orar. Vai clamar por libertação. Vai perdoar. Perdoa, porque o perdão é um excelente remédio para nos tirar dessa prisão, não é verdade, Edmar? amém. Quer sair da prisão? Perdoa. Essa é uma das chaves que abre porta, fecha a porta, é o perdão. E o perdão é libertador para mim mesma, né? Então é necessário a gente aprender a usar essa ferramenta. E eu vou colocar, complementar a resposta da pastora de uma maneira muito simples. Toda dor do passado, realmente a gente precisa entender se é prisão ou não, é muito simples. A dor, ela vem porque algo nos machucou, Isso. algo nos feriu. É a mesma coisa do dia a dia, né? A gente, quando alguém bateu um carro, a gente bateu um martelo, feriu, a dor é dor, ela vai dar. É o corpo respondendo e dizendo, esta área recebeu um machucado e ela necessita de atenção. Dor é dor. Agora, pera lá, a gente começa a receber uma batida, passou 1 mês, não passou, passou 2 meses, não passou, nós vamos começar a nos perguntar, alguma coisa de errado está. Eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a essa dor. Eu vou ter que procurar um médico. Porque um médico precisa ver alguma coisa que machucou que não está a curar. É a mesma coisa quando a gente também... Eu achei interessante. Eu tava fazendo a unha. Eu tenho uma mania de cortar a unha mesmo bem curta. Aí quando ela cresceu uma vez, ela encravou. E ela começou a dar uma dor, de repente o dedo ficou desse tamanho. Eu disse, espera aí, isso não é normal? Não é normal. E aí eu só tocava numa outra área do dedo que não era que estava inchada, aquilo dava uma dor insuportável. Eu tive que procurar um médico, a médica Charlene, né? Aí ela como é de costume, foi, meteu uma agulha e estourou. No outro dia, aquilo que estava, o pus, aquilo que estava podre lá dentro, ela tirou. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando a gente começa a ver a dor dentro do nosso interior, se a dor está durando muito tempo, é sinal de que é uma prisão. É uma prisão. Mas como é que caracteriza uma prisão? Pela ressignificação que nós damos na dor. Ou a significação. Se eu me agarro naquela dor e eu me faço de vítima e como o Edmar até falou, a minha vida nunca vai mudar, meu Deus, me machucaram, o mundo acabou para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou dando um significado naquela dor que me leva à prisão.
Mas se aquela dor, por exemplo, meu pai morreu, a situação X aconteceu, e eu digo, eu vou vencer, e aquilo veio para o meu bem, eu cresço. Amém. A maneira como eu Como a vou gente dá dar significado. um significado a Da uma dor. dor que vem em mim vai determinar se eu sou preso ou sou livre em relação à dor. Mas se eu ignorar esta dor, depois não vai Vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. Ok. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Cientificamente falando, tudo aquilo que você vivencia e você guarda, recalca, a gente chama de recalcar. Você recalca, ou seja, você sufoca aquilo e diz, não, deixa aqui, por baixo do tapete agora, eu não quero mexer nisso. E acontece isso muito. Ah, o fulano fez, deixa para lá, me fizeram mesmo mal, deixa com Deus, mas não é assim. É uma dor, é algo que precisa ser tratado, e às vezes a gente quer colocar por baixo do pano, né, recalcar aquilo, e o que acontece? O teu inconsciente fala mais alto do que o teu próprio consciente. Então, o teu inconsciente é quem te domina, e ele vai te sabotar no momento que você vai enfrentando alguma outra situação, você vai voltar lá naquela situação e não vai conseguir superar as demais. Então, o teu inconsciente vai, na força do teu inconsciente, que faz parte da tua alma, é que vai acabar comandando o teu comportamento e você fica aprisionado ali, porque você não tratou aquilo da forma como ele deveria ser tratado. Então, não subestima as tuas dores. Não, eu até, inclusive, só para falar aqui, eu fiz uma ministração lá no Luanda Sul, né? E a gente falou sobre o câncer da alma. E eu perguntei a uma menina, eu disse, querida, se hoje você fosse diagnosticada câncer de útero, como é que você ficaria? Você saiu do médico agora e o médico tira ali o laudo e diz, olha, você está com câncer no útero. E ela disse, eu sairia muito mal, eu não sei o que eu faria da minha vida, eu acho que eu não sei, eu não tenho nem palavras para eu acho que a minha vida ali acabaria. E eu disse, mas vamos supor que você vai no médico e ele diz, você tem câncer na alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, vontades. Como é que tu sairia do médico? Eu acho que eu sairia talvez um pouco triste, mas muito menos abalada do que se fosse num câncer de útero. Daí eu disse, pois é, engraçado, a gente dá tanto significado às dores e às patologias físicas, mas a nossa alma está aprisionada, pegando, né, cheia de lixo, cheia de, como o Mandela deu o exemplo da ferida, com pus, com desilusões, com problemas que estão afetando o nosso comportamento, o nosso sucesso, o nosso crescimento como discípulos, mas a gente não dá devida importância. Precisa de cura, querido, precisa fechar essa porta. Esse lugar não é para você. O lugar da prisão não é o meu lugar. Que nós não sejamos encontrados neste lugar. Mas que o Senhor nos tire dali, através do seu sangue, que a gente decida reconstruir essa porta na nossa vida de decisões, vontades e escolhas. Então, para fechar com esta questão da irmã Luísa Matumona, ela diz assim, irmã Edmar, poderia responder, não é? Como lidar com essa situação? Você errou com alguém, essa pessoa perdoou você, mas você tem resistência em aceitar esse perdão. E tem sempre questão, e se? Isso pode constituir uma prisão? É uma prisão. Sim. Também podemos dizer que está incluída a prisão do orgulho. Prisão do orgulho. Certo. Isso. Okay. Ótimo. Amém. Explica aí, irmão Edmar. Se ela não consegue perdoar, a palavra diz que Deus nos amou e Ele nos perdoou pelo nosso pecado. Então, quem somos nós para não perdoar? Então, é aí que nós começamos a entender. A palavra diz, nós somos bons em tirar o cisco do olho dos outros. É verdade. Não conseguimos tirar. Dizer, nós às vezes queremos que os outros nos perdoem, mas nós não conseguimos perdoar. Então aí nós não estamos a mostrar o perfeito amor. Amém. A palavra diz que Deus é amor. Amém. Então, e a palavra também diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aleluia. Você não vai conseguir perdoar 490 vezes nunca. Não tem limite. Na verdade, a prisão, ela mesmo disse qual é a prisão. A prisão é e se. O e se é a prisão. É o que te mantém na prisão. Porque você está alimentando e se.
esse e se é a própria prisão, é onde te alimenta na própria prisão. Porque quando você vai perdoar alguém, o perdão é para quem não merece. Não adianta você querer trazer uma justificativa lógica para uma pessoa que te fez mal. Nunca vai existir uma resposta concreta, não é verdade, Elimar? Não é verdade? Sim, que vai te chegar e vai te dizer, não, perdoa o fulano, porque realmente ele falhou, ele é bonzinho, não é tão mal. Não, ele foi mal mesmo. E não existe o e se. O e se, as respostas são tudo situações que vão alimentando ainda mais o nosso orgulho ferido. O nosso orgulho ferido. Amém. Prontos. Podemos constatar aqui que não conseguimos falar das 3 portas. E isto foi um direcionamento do Espírito Santo também, não é? Porque é uma questão que eu sinto que tocou muito no coração das pessoas. Amém. E muita gente saiu libertado daqui, saiu liberto. Amém. E não dá para continuar hoje. Não dá para continuar hoje, porque o Espírito Santo nos direcionou assim e vamos esperar a próxima semana, não é? Falamos simplesmente desta porta, que é a porta do cárcere, e entendemos que você que nos ouviu aí, existe alguma porta, existe alguma prisão que você precisa se libertar. Então, hoje, não é? Vamos fechar por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, vocês que reagiram. Estamos a falar da nossa irmã Xinga, muito obrigado. Nossa irmã Chidelma, muito obrigado. Nossa irmã Eunice Cassoma, muito obrigado. José Amusica, muito obrigado. Catarina Matoco, muito obrigado. Nossa irmã deputada Ariane Nhan, muito obrigado. Leomira Andrade, muito obrigado. Não é? Tivemos aqui também na presença do nosso irmão Jaime, muito obrigado. Irmã Luísa Matumona. Olha, o chat hoje foi muito movimentado, hein? O total, né, que eu posso aqui deduzir, 30. Na semana passada, sim. Na semana passada tivemos 25 e hoje nós temos 30, o máximo. Não, hoje chegou a 35. 35? Sim. Oh, amém. Muito bom. Vamos continuar, firme e e só forte. eu quis dizer isso no princípio. Este casal que está aqui, né, é um casal que recebeu de Deus esta visão do Conexão Palavra, e hoje eles conseguem contemplar, não é, a grande escada que conseguiram escalar. Amém. Não é? E vocês lembram do princípio, não é só o casal, naquela fé, Sim. vamos. E hoje podemos contemplar aqui esta maravilha, que Amém. estamos aqui, 35 pessoas. Deus vos abençoe por isso. É um Amém. trabalho que realmente tem tocado a vida de pessoas. Amém, aleluia. E isto é uma prova, não é? Existem muitas pessoas que estão a ser libertadas hoje. Amém. E Deus abençoe por isso. Só avisar todo mundo, a partir de amanhã, o Conexão Palavra, todas as palavras que tiveram, Conexão Palavra vai estar tudo no YouTube, tá? As quatro últimas que já tiveram, a partir de amanhã vão estar todos no YouTube. Eu vou compartilhar o link no grupo da igreja, em outros canais. Já vai estar lá para você compartilhar, para você passar para outras pessoas, para você entregar para outras pessoas poderem ser edificadas. Então, a partir de amanhã, o Conexão Palavra estará no YouTube totalmente lá em full, para vocês poderem fazer. E eu quero também pedir para todos que estão aqui, sigam as nossas páginas. Siga principalmente a página do Facebook. Nós queremos migrar para o Facebook, tá? Não o meu, tá no meu pessoal, mas queremos a partir da semana que vem começar a fazer no Facebook do Conexão Palavra. Mas enquanto não tivermos 100 seguidores, não poderemos, tá? Precisamos que você vá lá no Facebook, siga o Conexão Palavra. No Instagram, você siga Conexão Palavra. E a partir da manhã, quando tiver os vídeos, começa a seguir no YouTube. E vamos divulgar essa palavra que tem realmente edificado a muitas pessoas, tá? Amém, o amém. link tá nos comentários, tá? Você que está aqui no Facebook, o link está aqui nos comentários. Só Vamos entra todos lá nos comentários. Sim. Vai lá nos comentários, segue o Facebook e vamos lá começar a fazer a partir do Facebook do Conexão Amém, Palavra, amém. edificar para edificação de muitas vidas. Amém. Se Deus Amém. quiser, nas próximas semanas conseguiremos estar no Instagram, no YouTube, de maneira simultânea, edificar. E uma coisa você tem que fazer, convide o máximo de pessoas. Convide, sim. Amém. Convide as pessoas para curtirem, Menciona as pessoas no comentário. menciona as pessoas no comentário para elas verem, para elas serem edificadas, para elas crescerem, que vai ser muito importante isso
para edificação das pessoas. Amém? Olha, também tivemos o pastor Quinito na live. né? Pastor Quinito Nossa líder Alice Enoque, nosso irmão Francisca Narciso, Maria Tereza Canda, Dérito Francisco, Maria... Irineu Lopes. Olha, essa aqui, Lília, não é? É isso? Lília, nossa irmã Lília. Nossa irmã Lília. Maria Paulo. Olha, eu quero agradecer a vocês por isso. Muito bom, nosso irmão Irineu. Muito obrigado mesmo. Aqui terminamos. E na próxima semana, dia 11 de novembro, estaremos aqui. Pastora Rossana e o Acácio e o Matheus estarão conosco. Amém. Vão estar conosco aqui para edificação do corpo de Cristo. Deus seja louvado. Muito obrigado. Queremos pedir a nossa pastora, né? Para orar, para nos brindar com uma oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, feche os seus olhos, você que está aqui ouvindo agora essa live, né? Feche os olhos, não saia antes de acabar a nossa oração. Pai, nós queremos nesta hora entrar em Tua presença e entrar e nos achegar diante de Ti, através da Tua presença, Senhor Deus, que nos dá hoje o Teu caminho, o caminho que foi aberto, Senhor, através do Teu sangue, nós nos achegamos a Ti, através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, e nos achegamos ao trono da graça, clamando por libertação. E, Yahvé, o nosso lugar não é no cárcere, o nosso lugar, como Teus servos, não é nas prisões, presos nas nossas almas. Nós fomos comprados por um alto preço de sangue. O Senhor nos libertou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos proclamar o Teu nome, e nós proclamamos o Teu nome nesta hora, e nós declaramos sobre as prisões das nossas almas agora, sobre a procrastinação, sobre a desorganização, sobre os medos, sobre na área sexual, na área financeira, na área sentimental, em relação às nossas escolhas, em relação às nossas vontades, em dizer não para as nossas vontades, dizer não para a nossa carne. Nós declaramos agora essa porta fechada do cárcere, em nome do Senhor Jesus Cristo, de todas as heranças que vêm dos nossos antepassados na nossa alma, na nossa essência, na nossa personalidade. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, a restauração das portas na nossa personalidade. Como o Edmar disse, 12 fala de governo, são áreas que governam a nossa vida, e nós declaramos agora, pelo poder do nome de Jesus, a porta do cárcere sendo fechada, sendo restaurada, reedificada. Em nome de Jesus, colocamos as trancas, os ferrolhos, e declaramos essa porta sendo completamente restaurada na nossa vida. Não aceitamos ficar no pátio do cárcere. Queremos a liberdade, queremos usufruir daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado a todo mundo. Também gostaria de mencionar aqui a minha cunhada, Ruth Camambala. Muito obrigado por entrar aqui. E o nosso pastor Adilson Pena também está aqui. Muito obrigado. E assim terminamos mais um programa Conexão Palavra. Deus abençoe. Vamos fazer um tchau para o nosso pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí tem que ver ali.